Bom dia a todos. Tudo bem, pessoal? Bom, eu sou o único dos painelistas que não sou um especialista em inteligência artificial, tá? Então, eu tenho aqui a prerrogativa de falar alguma besteira e vocês me ajudam. Eu sou hoteleiro desde 2001, apesar de liderar boa parte desse tempo áreas de tecnologia, mas eu me considero hoteleiro. Eu preparei uma apresentação rápida para mostrar para vocês a minha visão sobre as dores que a gente tem, como a inteligência artificial pode nos ajudar em relação a isso, o que tem no mercado e o que eu, pelo menos, gostaria de ter no futuro, né? E toda vez que eu vejo uma apresentação de inteligência artificial, né, ao invés de pensar, né, para onde eu corro, se eu morro, eu sempre penso como eu pago, né, porque são muitas tecnologias e conseguir investimento para atender essas tecnologias é realmente bastante complicado. Mas, enfim, vamos lá. Então, as principais dores, os principais desafios operacionais no mundo hoteleiro, sob a minha perspectiva, é a eficiência operacional. A gente tem, e aí, grande parte de vocês entende bem a hotelaria, né? A gente tem no back of the house muita tarefa repetitiva, como foi falado aqui, e muita gente, uma equipe grande para poder dar conta de fazer essas tarefas repetitivas. Então, acho que uma das primeiras dores que a inteligência artificial deve, ou eu pelo menos espero isso, é eliminar o trabalho burocrático, as tarefas repetitivas e deixar a nossa equipe cuidar de hóspede, que é o que importa. O segundo ponto que eu vejo como um grande problema é a gestão de pessoas. A gente tem, em média, no Brasil, um turnover de 30% a 35% na hotelaria, né? Em outras indústrias, as pessoas falam que o turnover é de 10, 12, 7, 8%. Quando eu me reúno com eles e falo que o turnover na hotelaria é de 30%, como a gente consegue trabalhar? Imagina, todo ano a gente tem 30% das pessoas tendo que ser treinadas, tendo que entender as tecnologias e se preparar para receber os nossos clientes, né? Então, eu acho que essa é uma segunda grande dor. A terceira é o atendimento aos hóspedes, né? A gente, quem é mais antigo aqui, sabe o quão importante era receber um hóspede anos atrás, de maneira fiel, né? Um hóspede fiel, mas com informação e entregar para ele a melhor experiência. Hoje isso é muito difícil. Primeiro porque o hóspede pula de hotel em hotel. O número de hotéis aumentou muito. Então é muito difícil você conseguir ter informação dele para poder atendê-lo de forma personalizada. Eu acho que essa é uma das dores que a inteligência artificial vai conseguir trazer. Não é possível que hoje todo mundo usa rede social. Então seria bem interessante se a gente conseguisse ter uma inteligência artificial que conhecesse o nosso hóspede sem que a gente precisasse guardar dados, sem que a gente precisasse ficar atualizando esses dados, né? Eu lembro anos atrás, quando eu era desenvolvedor de software, um dos grandes desafios era a gente conseguir dar a ferramenta para o staff operacional armazenar lá se o hóspede gosta de 2 travesseiros, se ele gosta de cerveja A, B ou C, se ele gosta de caipirinha, se ele gosta de ser acordado, se ele não gosta. E eu acho que, com o tanto de rede social que nós temos hoje em dia, seria muito bom se a inteligência artificial nos ajudasse nisso. E o terceiro é a análise de dados para tomada estratégica de decisão. Seja relacionado à venda, né, seja relacionado à reserva, mas também na ajuda no dia a dia do nosso back of the house. Tá? Para cá. E aí, rapidamente, o que já tem no mercado hoje? Então, a gente já tem no mercado hoje inúmeros chatbots, e tem alguns para hotelaria, super interessantes, que funcionam bem. Primeira vez que eu tive contato com chatbot foi em 2019, final de 2018 para 2019. Era uma tragédia, né? Você perguntava para ele que horas era o café da manhã, ele dizia que tem uma igreja na outra esquina do hotel, era horrível, horrível. A gente testou isso e não funcionou, mas hoje em dia você tem chatbots bem automatizados, já embarcando inteligência artificial dentro deles e que ajuda muito o dia a dia dos hotéis. Tá? Sistema de recomendação personalizada foi mostrado aqui, então não vou repetir, mas existem já algumas soluções totalmente adaptadas à hotelaria, onde a gente, dentro dos hotéis, apresenta essa solução para o hóspede e o hóspede interage sem precisar ficar falando com o staff. Uma que eu gosto muito é o controle de energia. No mundo tão sustentável
né, ou que se fala tanto em sustentabilidade, que tem tanto ainda para ser feito em sustentabilidade, a gente tem um alto consumo energético dentro das empresas, de uma maneira geral, mas dentro dos hotéis, né? E a gente já tem equipamentos, principalmente voltados a ar-condicionado, mas a gente tem diversos equipamentos controlados por AI, controlados por inteligência artificial, que economizam e além de ajudar o planeta, obviamente. Tá? Os robôs de atendimento, a gente tem um dos nossos hotéis em Uberlândia, eu não sou muito fã dos robôs, né, físicos, eu gosto mais dos robôs virtuais. Eu acho que é muito caro e eu acho que o payback disso ainda não é suficiente. Mas a gente tem em Uberlândia, a gente está testando em Uberlândia, porque o investidor resolveu comprar a ideia e colocar para funcionar, mas um robô de atendimento para entregar um service. Esses que a gente vê nos vídeos que vêm lá da China, né? Então, a gente tem um robozinho desse que funciona super legal. Como eu falei, esses últimos 2 pontos, o ponto 5 e o ponto 6, para mim são super importantes, porque eles eliminam uma dor, que é a dor do bolso, né? Então, eles trazem receita. Então, o bot de reserva, que pode, sem uma interação humana, né, fazer um upselling, que é super legal, e também gestão de receita. Hoje, cada vez mais, as soluções de revenue management têm AI embarcado. Com uma análise preditiva, uma análise de dados, eles vêm ajudando a gente a resolver problemas de ocupação, problemas de tarifa e performance, obviamente. Bom? Não está indo. Agora foi. E aí, o futuro, que é a parte que eu mais gosto, né? Vamos viajar e vamos sonhar. Como eu falei, eu acho que realmente é a parte de análise de dados para a gente poder interagir com os hóspedes. Então, hoje, há 2, 3 anos atrás, para você consultar um hotel, né, você como hóspede, você ia no TripAdvisor ou em outras ferramentas como essa. Hoje você vai no TikTok, você vai no Instagram, você vai no ChatGPT, você vai em diversas outras ferramentas, e é muito difícil ter equipe para poder responder tudo isso, para poder analisar. Muitas vezes, a gente tem o problema acontecendo in-house, enquanto o hóspede está dentro de casa. E ele já está postando, ele já está falando mal, na maioria das vezes, né? Porque, para falar bem, ele não vai fazer isso durante, ele vai fazer depois. E eu acho que a inteligência artificial, para isso, deveria nos ajudar a capturar o que está acontecendo e endereçar essa resposta. Eu acho que essa é uma das tendências, e, pelo menos na minha visão, é o que deveria nos ajudar como hoteleiros. Tá? Um outro ponto é a automação da auditoria noturna. Né? Todo mundo sabe aqui, fechou o dia, você tem que ir lá e vai normalmente, deveria ser uma pessoa qualificada, mas muitas vezes é um turnã, e aí ele começa a fazer o processo de auditoria noturna, checa receita, chega cartão de crédito, e aí começam os problemas. Né? Na Cora, a gente já começou a desenvolver isso global, para realmente ter um botzinho ou uma automação com a inteligência artificial, baseado em dados, para fazer essa auditoria noturna. Né? Verificar tudo o que aconteceu no dia, preparar o dia seguinte e a gente eliminar essa tarefa burocrática que, principalmente nos 30% de turnover que nós temos, é um processo que é super impactado. Tá? Tem uma outra que isso já está acontecendo, ainda não está do jeito que eu acho que precisa, mas já está acontecendo, que é a automação do atendimento telefônico. Então, hoje, uma das dificuldades é a gente conseguir, principalmente em hotéis econômicos, a gente conseguir fazer com que o recepcionista tenha calma, tranquilidade, né, para atender todas as suas tarefas, inclusive falar o telefone. A gente perde receita por causa disso, porque, às vezes, a gente não consegue direcionar adequadamente um lead de negócio, porque o recepcionista está fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. E uma das coisas interessantes, eu vi uma solução funcionando já disso, a gente está estudando, que, através da inteligência artificial, ela pega palavras utilizadas no discurso e também entonação de voz. E aí, com base nisso, ela já identifica se aquela ligação é uma ligação potencial problema ou não. Isso eu acho que ainda vai evoluir muito, mas a gente pelo menos já começou. Eu fiquei super feliz quando vi isso tem uns 2 meses. E o último, que é um dos problemas que nós temos aí com
com as operadoras, é realmente e isso é parte do processo de auditoria também, a gente conseguir fazer realmente uma automação para não precisar ficar lá perdendo horas e horas e horas, aliás, às vezes dias, né, para poder checar todos os pagamentos de todas as comissões e todo esse processo burocrático. Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, quando eu falo com os meus colegas das outras redes hoteleiras, basicamente é isso que a gente entende como futuro, né? E aí, só para não esgotar o tempo, para chegar no tempo, uma frase aí de efeito, mas o que eu realmente acho é que a inteligência artificial, independente de roubar ou não o nosso trabalho, independente de transformar ou não o nosso trabalho, porque eu acho que tudo isso vai acontecer, mas eu acho que a inteligência artificial ela veio para fazer com que os nossos colaboradores, o nosso staff, tenha tranquilidade, capacidade, tempo para atender o que é mais importante na hotelaria, que são os nossos hóspedes, né? E é com isso que a gente precisa contar com a inteligência artificial. É isso, obrigado.